Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar o meu abraço a você que assiste aos meus vídeos, dizer que você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Deixar também um forte abraço a você que nos assiste no Instagram. Pois bem, hoje eu quero falar sobre um assunto de extrema importância que você pode até dizer assim, mas eu já sei isso aí, né? Mas o problema não é saber o que eu vou falar. O problema são alguns detalhes, né, que esse assunto nos revela durante esse estudo bíblico que eu vou trazer. Hoje eu quero falar sobre o livro do Apocalipse, né? E o que eu quero falar é o seguinte, quem é o autor desse livro? Onde esse autor se encontrava, entendeu? E se ele escreveu mais alguns outros livros, né? Mais alguns outros livros. Nós sabemos que o autor do livro do Apocalipse é João o Apóstolo, que também escreveu Apocalipse, 1 João, 2 João e 3 João. Esse é o autor do livro Apocalipse, né? Mas onde ele estava, né? Onde ele estava e por que ele estava lá? Então são esses assuntos que nós vamos falar, que tem como tema quem é o autor do livro das Revelações ou do livro do Apocalipse, que nos revela o futuro, que também é um livro escatológico, o último livro do Novo Testamento. Pois bem, diferentemente das obras apocalípticas, extras bíblicas, porque nós temos obras apocalípticas bíblicas e temos obras apocalípticas extras bíblicas. Por quê? Apocalipse significa acontecimento das últimas coisas, né? Que é a escatologia bíblica, né? É o que vai acontecer, né, no fim dos tempos. Então, vai acontecer coisas que são bíblicas e que são espirituais. E vai acontecer também coisas que são extras bíblicas, você entendeu? E que não são espirituais. Amém? Pois bem, então, o Apocalipse não é atribuído a um herói, né, de um passado diferente ou de um passado distante do autor, que identifica-se, né, com João, capítulo 1, versículo 1. Né? No livro de João, capítulo 1, versículo 1, ele começa já nos trazendo, né, a certeza de que foi ele realmente quem escreveu o livro. Eu gostaria até de ler João, capítulo de número 1, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, né? Escrito pelo apóstolo João, né? O amado apóstolo que o Senhor Jesus chamava, né? Meu amado apóstolo, né? Diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhes deu para mostrar aos servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecido ao seu servo João. Amém? Então, por aqui nós já temos uma certeza absoluta de que quem escreveu o livro do Apocalipse, né, que é o livro das Revelações, né, foi João. Amém? Pois bem, e o autor do livro informa que ele se encontrava, João, se encontrava lá na ilha de Pátimo, quando ele escreveu este livro. João era
um persistente na obra do Senhor, porque na obra do Senhor nós não devemos ser insistentes, jamais. A insistência ela não faz efeito, muito pelo contrário, ela traz chateações. Você entendeu? Agora, nós devemos ser persistentes na obra. E João, ele foi um homem persistente. Tanto que ele foi tão persistente que por causa da obra do Senhor, ele foi colocado na ilha de Patmos para morrer. Ele foi colocado lá para morrer. Era um lugar, uma ilha de pessoas pobres, que não tinha condição financeira de sobrevivência, você entendeu? E eles colocaram ele lá para que ele morresse lá, porque eles não aguentavam mais a pregação de João, você entendeu? Porque a luz, ela não se une com as trevas. A Bíblia diz que muitos odiarão uns aos outros por causa do nome dele. Então naquele tempo já era assim e hoje continua. Existem famílias que tem pessoas que são cristãos, tem outros que não são. Tem uns que servem um Deus, outros servem outro. E aí tem as contendas, as brigas, os problemas. Uns odiam uns aos outros por causa do nome de Jesus Cristo. Você entendeu? E ninguém vai abrir mão de Jesus porque Beltrano ou Cicrano não quer servir a Deus. Você não vai deixar de servir, é claro. Você não vai perder a sua salvação, não é verdade? Continuando. O autor, sem dúvida, é judeu, a julgar pelas inúmeras alusões e citações do Antigo Testamento no livro, pela evidente familiaridade com os símbolos do judaísmo, do segundo templo. Então, o livro de Apocalipse é um livro que tem muito símbolo, tem muita visão, você entendeu? Ela tem muita visão, tem muito símbolo, né? Tem muita técnica, e não é fácil de entender o livro de Apocalipse. Por isso que necessita o quê? De um estudo mais apurado, de pesquisas e de estar sempre lendo livros, né, que nos explica melhor sobre as coisas futuras que vão acontecer. Ah, mas tem gente que quer saber demais, quer saber mais do que Deus. Não, querer aprender a Bíblia não é pecado. Se você acha que é, problema seu. Mas aprender a Bíblia não é pecado. Pecado é você querer saber aquilo que Deus não quer lhe revelar. Porque aquilo que Deus não quer revelar, porque pertence só a Ele. Agora as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. E está na Bíblia. Por exemplo, Jesus vai voltar nas nuvens para arrebatar a igreja. Isso está na Bíblia. Amém? Jesus morreu em uma cruz para salvar a humanidade. Isso está na Bíblia. Enfim, muitos outros eventos, muitos outros fatos estão na Bíblia, revelada pelo próprio Deus, para que nós lemos, aprendamos e obedecemos e sirva de exemplo para que nós também nos salvemos, através da lei de Deus, que é a palavra. Amém? Pois bem, preste atenção. A visão tradicional, assumida desde o início do século II, é que esse mesmo João, o apóstolo, foi quem escreveu o Evangelho de João, bem como as epístolas, a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Amém? Então ele escreveu o livro de Apocalipse mais 3. 1 João, 2 João e 3 João. Amém? São livros excelentes de ler. Pequenos, mas que tem uma riqueza de detalhes impressionante. Não é difícil de entender. E ajuda a levar você à salvação. Amém? Pois bem, é um pouco parecido com as cartas de Paulo, né? Que nos leva ao arrependimento. Amém? O consenso de que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse, entretanto, foi desafiado no século III por Dionísio, bispo de Alexandria, porque ele estava incomodado com o milenarismo, crença
num reinado de Cristo na terra durante 1000 anos, que surgiria sua igreja como resultado de uma interpretação literal do livro. Amém? Nós vamos parar, nós só vamos só até aqui. Amém? Então, esse rapaz aqui, chamado, quer ver o nome do homem? Dionísio. No século III, Dionísio, o bispo de Alexandria, ele discordava de que João tinha escrito o livro do Apocalipse. Porque no livro fala sobre o milênio que acontecerá na Terra. E ele não concordava com o milênio na Terra, assim como muitas pessoas não concordam. Existem algumas correntes teológicas que diz que o milênio já aconteceu, que o milênio já começou, que o milênio está em prosseguimento, você entendeu? Mas a minha corrente, já que eu acredito, e que é bíblica, que está na Bíblia, né? Se você quiser pegar a Bíblia, estuda, faz pesquisa, vai lá. Não aconteceu ainda. O milênio ainda vai acontecer. O milênio vai vir após o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, depois é que vem o milênio. Você entendeu? Mas esse bispo aí, Alexandre, né? Ele, Dionísio, né? Ele não concordava que o milênio seria aqui na Terra. Então, eu acho que ele ficou preocupado, porque ele achava que ia acontecer nos tempos dele. Mas até hoje ainda não aconteceu. As coisas de Deus só acontecem na hora certa. Só acontece na hora certa. Deus nunca chega atrasado e nem adiantado, sempre digo isso. Só chega na hora certa. Então, depois do arrebatamento da igreja e depois da grande tribulação e da destruição do anticristo, então aí virá o milênio. Amém? Aí virá o milênio, que é o governo de Cristo aqui na terra, juntamente com a igreja e com os anjos. Após o milênio, entraremos na eternidade. Então fica aí com esse estudo, espero que você tenha gostado, né? Deixe o seu like, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe o vídeo, para que possamos estarmos juntos proclamando a palavra do Senhor. Que Deus os abençoe.